Olá, tudo bom, pessoal? Hoje a gente tem uma live com o professor João. Ele é especialista em direito tributário e a gente vai conversar um pouquinho sobre o ITBI em arrematação. Eu já queria adiantar e pedir desculpas pelo atraso. Eu estou cuidando de um caso de direito médico em Belém. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, fui contratada para atuar num caso aqui em Belém. E, gente, tá tomando. Foi de última hora, a contratação foi de última hora. Quando a gente marcou, eu e o Dr. João, essa live, eu nem sabia que eu ia estar aqui em Belém. Então, infelizmente, houve esse. Ele concordou em até 30 minutinhos para a gente poder live hoje. Vou falar com ele, quando ele entrar de novo, eu volto. Auditor, professor também, professor de Direito Tributário, coautor do livro Direito Tributário pela Ius Podium, que, gente, quem é do direito sabe que a Ius Podium é uma editora muito famosa no direito, e ele possui mais de 18 anos de prática tributária. Então, não existe uma pessoa mais competente do que ele para falar de direito tributário. Então, eu tenho o prazer de receber ele aqui hoje. Vou só aguardar. Eu solicitei que ele entrasse. Está atrasado muito? Ai, gente, a internet aqui não é boa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês puderem me mandar no vídeo para os meus dados móveis. Coloquei no 3G. Se vocês puderem me avisar se melhorou agora. Melhorou a conexão? Tá, eu coloquei nos meus dados móveis. Vou convidar o doutor João para participar da live. Olá, Olá, doutor, tudo bom? tudo bem? Então, eu estava. Deixa eu só consertar minha câmera aqui que tava errada. Perfeito. Eu estava comentando aqui que quando a gente marcou a nossa live, eu sabia que Hum, eu teria sido contratada para cuidar de um caso de direito médico em Belém, porque foi tudo de última hora. E eu estava mas comentando que o doutor foi muito gentil em aceitar que a gente atrasasse a live em 30 minutos. não, tranquilo, eu sei, vida de advogado é assim mesmo, é imprevisto. E como é Inclusive, que nem estão as faltou coisas? maquiagem, gente. Eu tô morrendo de vergonha, tô sem maquiagem. Ah, eu também não passei, tá vendo? Mas Bom, como é que estão as coisas aí em Belém? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. mais ou menos. O judiciário daqui é complicado. O judiciário abre às 9 horas da manhã e fecha às 1 hora da tarde. Eu nunca vi isso. Mas tá tendo atendimento presencial, tudo mais? Tá tendo. Só que eu despachei com o juiz, ele me prometeu que daria a decisão hoje e até agora nada.
Não sei se eu vou conseguir amanhã. Bom, e é uma Certo. curatela, é algo de urgência, né? Mas enfim, eu estava comentando também, eu falei um pouquinho do seu currículo, que o Dr. João Gomes, ele é auditor, professor de Direito Tributário, coautor do livro tributário, de Direito Tributário pela Ius Podium, que todo mundo que conhece, que é do ramo de Direito, sabe que é uma editora muito grande, muito conhecida. E ele possui mais de 18 anos de prática tributária. Então, se existe uma pessoa competente para falar de TBI ou de qualquer tributo, é o Dr. João. Então, por isso, ele Muito foi obrigado. convidado aqui para falar para a gente de direito tributário. Eu que agradeço, né? Que agradeço e estou aqui à disposição para a gente conversar. E até porque, viu, Isabela, eu achei bem interessante essa tua opção de falar sobre TBI, que é um tributo, junto com os outros tributos municipais, eu considero que são tributos muito relegados a segundo plano no estudo do direito tributário. Se você procurar sobre ITBI, IPTU, ISS um pouco mais, tem um pouco mais sobre ISS, mas de qualquer jeito são tributos que as pessoas acabam não estudando tanto, né? Apesar de ser uma área muito boa para se trabalhar, tanto como advogado na advocacia como consultoria, é uma área boa de se trabalhar, até porque nós temos 5.500 municípios, né? É um tributo, é uma área do direito tributário que a gente não estuda nem na faculdade. Eu mesmo, quando fiz faculdade, não lembro de ter estudado absolutamente nada de tributo municipal, assim, de uma forma mais aprofundada, né? Só as noções gerais. Exato, você Então, comentou agora, realmente, eu não lembro de ter me aprofundado sobre TBI. Eu acho uma grande oportunidade, sabe? Para quem quiser entrar nessa área de direito tributário, eu sempre falo que são duas oportunidades que existem, só antes da gente começar a falar de TBI, que as pessoas não exploram tanto. Tributos municipais, eu acho que é uma área muito boa, e se você olhar a reforma tributária, tirando o ISS, os demais tributos não vai se mexer muito, as propostas de reforma tributária que tem sobre IPTU e TBI não mexe tanto, né? ISS mexe por causa da unificação, e também o processo administrativo tributário, que muitas vezes as pessoas esquecem como é uma oportunidade boa de se trabalhar e sem tanto percalço como no judicial. É um processo que é um pouco mais rápido, tem menos formalidade e é uma oportunidade muito grande. Todos os municípios, os grandes municípios e médios, têm tribunais administrativos, têm órgãos julgadores e é uma oportunidade muito grande. E o ITBI é um tributo que é ainda menos explorado do que o IPTU. O IPTU, eu costumo dizer, todo mundo recebe todo ano aquele carnezinho para pagar, então você acaba lembrando, é IPTU e IPVA. Mas o ITBI você só paga quando vai comprar ou vender o imóvel, né? Então, muitas vezes é esquecido, as pessoas não lembram do ITBI. Paga junto com as taxas do cartório e acaba esquecendo, né? Que ali tem um tributo. Exato, e muitas pessoas fazem aquela compra e venda de gaveta e acabam furtando, né, de fazer o pagamento do ITBI. Até por isso, um dos motivos de eu ter pedido para o doutor participar dessa live comigo foi porque eu percebi que muitos advogados possuem dúvidas sobre ITBI. Perde prazo para o pagamento, não sabe qual que é a competência, não entendem como funciona o ITBI. Então, como funciona o tributo, exatamente, né? Às vezes nem se tem que pagar ou não, mas a gente vai até abordar porque tem essa questão doutrinária e jurisprudencial, enfim, tem uma briga aí. Então, assim, inclusive essa foi uma grande dúvida quando eu comecei a trabalhar com arrematação, se pagava ou não. Eu sempre fiz o pagamento, né, na via das dúvidas, mas essa foi uma grande dúvida que eu tive ali no começo. Então, para auxiliar também os advogados que estão começando a trabalhar com leilões, ou mesmo com compra e venda, eu tive essa ideia de chamar o doutor para conversar aqui com a gente e explicar. Eu acho muito importante, como eu te disse, a tua abordagem, né, esse nicho de trabalho que você, nicho de mercado que você está trabalhando, ele é voltado para duas pessoas, ou vamos dizer assim, duas categorias de pessoas diferentes. Tem os advogados e consultores que podem trabalhar na área de ITBI, fazendo não só ITBI, mas de compra e venda de imóveis em leilões judiciais ou extrajudiciais, e pode dar orientação ao cliente, né? Tanto consultor como advogado, que a ITBI é um dos problemas,
você sabe que tem vários outros detalhes, né? Taxa, IPTU se tiver débito, aquelas taxas cartorárias. Um grande risco também que se tem que analisar é se o imóvel tem algum tipo de ônus, penhora. São questões técnicas que a pessoa que trabalha com isso tem que entender. E outro público interessado nesse assunto é dos investidores. Quem vai comprar imóvel para investir ou para ter uma poupança, que muita gente está fazendo isso hoje também, quem pode, né? Então, assim, quem trabalha com isso, tanto no lado do consultor, do advogado, quanto de quem compra o imóvel, é muito importante entender o ônus, porque é como eu costumo dizer, isso se você for investir no imóvel, você tem que encarar como empresa. Você vai comprar um imóvel. Então você não vai abrir uma empresa sem saber as despesas. Então quando você vai comprar um imóvel, você tem que fazer essa análise toda de que despesas você vai ter, se o imóvel traz algum débito, etc. Então um aconselhamento nessa área é muito importante. É muito importante. E é um tributo que espanta pela falta de conhecimento, mas não é um tributo complexo de se calcular. É um tributo relativamente simples de calcular. É uma conta fácil de fazer. O difícil, às vezes, é entender como se chega naquela conta, entender detalhes da legislação, ou entender qual a base de cálculo, se tem alguma isenção, se tem alguma imunidade, né? Então, são esses detalhes que o profissional tem que buscar. E quem for comprar os imóveis também para investir, tem que levar em consideração para fazer o cálculo do custo que ele vai ter. Perfeito. Bom, para a gente começar a live, então, eu acho que uma dúvida que deve acometer, principalmente quem vai arrematar em leilões, não tanto os advogados, mas assim, o que é o ITBI? O que é esse tributo? Eu vou explicar de uma maneira bem simples. O ITBI é um tributo de competência municipal, ou seja, quem cobra são os municípios, que incide sobre transferência de bens imóveis. Transferência, todas as transferências não. Tem que ser uma transferência onerosa e tem que ser intervivos, ou seja, entre pessoas vivas. Por quê? Porque as outras transferências de bens que são resultantes de morte, causa-mortes e doação, elas entram no campo de incidência do ITCD, que é estadual. Então, quando, por exemplo, você recebe uma herança e recebe um imóvel na sua herança, na partilha dos bens, você vai receber aquele imóvel, aquela transferência vai pagar ITCD. Vai pagar, que é até maior do que o do ITBI. Geralmente a alíquota é maior do que o ITBI. O ITBI está ali por 3%, na média 2%, 1,8%, e o ITCD tem estado que é 7%, porque a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal, resolução, então é 7%, 8%. Então, o ITBI incide em transferências de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, como compra e venda, um contrato de compra e venda, promessa de compra e venda registrada em cartório, direitos reais sobre imóveis, entre vivos e que sejam onerosa. Ou seja, se for doação e se for herança, não paga ITBI, paga outro tributo. Vai pagar tributo, mas não é o ITBI. O ITBI é esse tributo simples que incide sobre essas transferências de imóveis entre vivos e onerosos. Então, toda vez que você comprar e vender um imóvel, vai incidir o ITBI. Né? É simples, de uma maneira bem simples, é esse o fato gerador do ITBI, a transferência de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Fugindo um pouquinho do ITBI, mas eu posso estar falando besteira, se for, você pode me corrigir. O motivo do ITCMD ele ser um pouco mais caro, a alíquota, é porque a pessoa que vai receber o imóvel, ela não teve um gasto, né? Ela recebeu esse imóvel, pode ser um motivo para justificar, de forma gratuita, né? Uma doação. Eu para dizer a verdade, eu nunca parei para pensar o motivo em si, porque é mais oneroso o ITCD. Para mim, tem motivo fiscal também. Como os estados também, você vê a carga tributária do ICMS com o ISS. Historicamente, os tributos estaduais têm a alíquota maior do que os municipais. Você pegar o ISS, a alíquota máxima é 5%. O ICMS chega a ter 30%, 28% de tributação. Então, historicamente, os tributos estaduais têm um valor maior de tributação. Então, mas pode ter uma lógica, isso que você está falando. Né? Não afasto também isso não. Mas, historicamente, os tributos estaduais são sempre mais onerosos do que os municipais.
bem mais. Certo. O ITBI, salvo engano, em São Paulo, ele está em 3%. Qual seria a competência municipal competência do ITBI? É municipal, certo? É municipal, é municipal. Tá. E como isso afeta no momento do pagamento? Isso quer dizer que todo ITBI vai ter um momento certo, diferente? Por exemplo, se eu for em São Paulo, eu tenho um jeito de pagar o ITBI. Se eu for de outra cidade, é outro jeito. O ITBI é pouco regulado, né, em termos de normas gerais. O Código Tributário Nacional nem tratava do ITBI. O Código Tributário Nacional fala de imposto sobre transmissão de bens, etc. Lá no artigo 35, por ali. Né? Então, a lei municipal é que vai detalhar isso. Tanto que é um assunto até que a gente pode falar, tem município que cobra antes do fato gerador. Antes do fato gerador, que os tribunais dizem que o fato gerador é o registro do imóvel. Por quê? Quem é da área de direito sabe que o imóvel, a partir de determinado valor, ele só se transfere com o registro do título. Então, o fato gerador do ITBI, formalmente, é o registro do título. É quando você vai lá no cartório e registra. Ali foi onde ocorreu a transferência. Mas o que é que acontece? A maioria esmagadora dos municípios cobra antes. Cobra antecipação. Como? Para você registrar, você tem que mostrar a comprovação do pagamento. São Paulo São Paulo é assim, aqui no Recife é assim. Todos os municípios que eu conheço têm essa antecipação. Até porque, como você bem falou no começo, tem o tal do contrato de gaveta, né? Você faz aquele contrato, não registra nunca. Significa que você não ia pagar ITBI nunca. Né? Você ia ficar ali eternamente com o contrato na gaveta. Então, os municípios fazem essa antecipação com esse objetivo fiscal mesmo. Sim, então, o fato gerador compelir, né, a pessoa fazer o pagamento. Sim, lógico, porque ele não vai conseguir registrar. Né? Ele vai chegar lá no cartório e não vai conseguir registrar a venda. Né? Então não vai ter segurança também, né? Vai ficar com aquele imóvel sem ser o dono formalmente. Então, isso aí causa um risco muito grande, que muita gente acha que é economia, mas é um risco que está correndo, né? Exato, é um risco que está correndo. Isso para os meus clientes, porque a pessoa que vendeu, ele pode fazer diversos compromissos de compra e venda, e se você não for registrar, você não tem essa segurança. Outra pessoa pode ir registrar na sua frente, um outro comprador, perdeu, vai ter que entrar na justiça e provavelmente não vai ganhar. O dono é quem registra primeiro. Isso. Exato. Então, o fato gerador do ITBI é a transferência do imóvel, a transmissão do imóvel, como a gente falou, essa operação de transmissão. Quando ele acontece, formalmente, é no registro. Mas os municípios, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, eles cobram antes. Eles vão lá e digem, você só pode registrar esse título quando pagar aqui o meu ITBI. Aí, como calcula o ITBI, aí já é outro detalhe, né? Já é outro detalhe que é bom as pessoas entenderem. Por exemplo, São Paulo está tendo um problema sério com o ITBI. Né? Um problema sério. Eu sei se você já divulgou, já enfrentou esse problema nos leilões, mas São Paulo calcula o ITBI da seguinte forma, só adiantando o tema da base de cálculo do ITBI. Qual é a base de cálculo do ITBI geral, que está lá no Código Tributário Nacional, e toda a legislação tributária municipal, toda ela diz a mesma coisa. É o valor venal do imóvel. Aí é que vem a grande discussão na arrematação. O que é o valor venal do imóvel, né? Venal, o nome já está dizendo, de venda. Então, algumas legislações, elas estabelecem, por exemplo, o valor venal igual ao que está no carnê do IPTU, no cálculo do IPTU. Outras legislações dizem que não, que esse valor venal, como aqui, por exemplo, no Recife, a legislação diz que o valor venal é o estabelecido pelo fisco em avaliação fiscal. São Paulo, por exemplo, qual é o problema que São Paulo está enfrentando? São Paulo, e que é uma área muito interessante para quem quiser advogar agora, é decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e é uma área muito interessante, inclusive para buscar passivos tributários, créditos, restituição tributária de quem pagou a mais nos últimos 5 anos. O que é que São Paulo faz? São Paulo ele tem as opções seguintes para estabelecer o valor venal do imóvel. O valor de referência, que é o valor mínimo que o imóvel tem, é uma tabela que o município publica. Olha, o valor mínimo que eu aceito de tal imóvel está aqui no meu cadastro, é esse aqui. O valor da negociação, que é o valor que está lá no contrato, que você comprou e vendeu, e o valor do IPTU. E o que é que o fisco de São Paulo faz? Está lá no decreto e na lei municipal. Escolhe o maior valor. Então, se você chegar... se você estiver lá, e a gente está falando da maior cidade da América Latina, né? Então veja o problema. Você chega lá,
Você chega lá com um imóvel que você comprou por 500 mil, mas o valor de referência dele é 800 mil. Então, o fisco vai cobrar o ITBI em cima de 800 mil. Ele não vai aceitar os 500 mil. Mesmo que você diga, olha, mas o mercado está aqui, eu não vendo mais do que isso, a realidade do mercado é essa, não vai aceitar. Diz, olha, o valor de referência é esse. Mas o que é que decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado? Que esse valor de referência não serve para calcular o ITBI. Não serve, o nome dele já está dizendo, é um valor de referência. Se o município não concorda, ele tem que fazer o arbitramento e seguir todo aquele procedimento de arbitramento, avaliação, dar o contraditório para o comprador, poder exercer a defesa, etc. Então, imagina a quantidade de pessoa que pagou esse ITBI com base no valor de referência. Exato. Até agora. Muita gente. Você daí, você sabe muito bem que a maioria das pessoas, às vezes até por pressa de registrar o imóvel, aceita, né? Sim, inclusive a maioria dos meus clientes, eles aceitam, porque acaba não querendo entrar numa pendência judicial para discutir isso. Geralmente o valor, assim, fica maior, mas são pessoas que são investidores, eles têm o valor para pagar e às vezes não quer a dor de cabeça, né? E quer agilidade, né? Ele quer agilidade também, quer registrar logo o imóvel. Mas nada impede dessa pessoa que pagou agora pedir restituição. Sim, pedir restituição. Após a emissão da posse, após tudo, a pessoa pode, então, a restituição da diferença. Pode entrar com pedido de restituição por essas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu acredito que sejam confirmadas. Eu li o inteiro teor e está muito bem fundamentado, né, nessa questão da impossibilidade de usar esse valor como base de cálculo do ITBI, está bem interessante. Então, a base de cálculo do ITBI, de forma geral, é o valor venal do imóvel. Como vai chegar nesse valor venal do imóvel, cada legislação de cada município vai estabelecer. Aí, né, a gente vem com aquela, como dizem, aquela complicação tributária do Brasil. São 5.500 municípios, 5.500 legislações, né? Imagina. Então, cada legislação vai ter o processo de cálculo do ITBI, vai ter como você vai poder se defender também desse processo de cálculo. Aqui mesmo tem um processo de pedido de reavaliação, São Paulo também tem, né? Então, você tem, quem estiver comprando o imóvel, quiser entender o ITBI, tem que ir na legislação do município, para saber detalhes como ele chega na base de cálculo, qual é a alíquota, qual é o prazo para pagar, qual é a forma de se defender. Tudo isso está na legislação tributária do município. Exato. Eu recebo muito essa pergunta, as pessoas sempre chegam no meu inbox e perguntam, Isa, como que eu faço para fazer o pagamento do ITBI? Eles não estão expedindo o registro, eles estão pedindo, como é que eu faço? E eu sempre explico, você tem que pegar a lei do município em que você está, leia a lei do município, entenda qual é a base de cálculo, entenda tudo e faça o pagamento. Vai na prefeitura, faz aí expede a guia. E às vezes pelo site da prefeitura você consegue fazer tudo por lá, eles são indicativos, é bem fácil de fazer o pagamento de ITBI. São Paulo mesmo, como tem esse valor de referência, ele já sai se você quiser, já sai a guia com o valor de referência, se você aceitar. Se você não aceitar, você vai entrar com um processo para discutir aquele valor do ITBI. Aqui também, no Recife também. Se você não aceitar, você entra com um processo pedindo a reavaliação. Aí vai demorar mais para você registrar o seu imóvel, né? Aí é uma opção sua. Mas nada impede, eu volto a dizer, nada impede de você, mesmo depois de registrar o imóvel, se você discordar, você procurar até o judiciário para ser restituído do valor que pagou a maior. Inclusive, né? Muita gente acha, paguei, já era. Essa seja a melhor forma de você fazer eu acho que talvez seja a melhor forma mesmo. E depois pedir a restituição. Isso. Aí no caso de leilão, aí tem um complicador, porque é aquela eterna briga dos municípios com as pessoas que adquirem imóvel em leilão, porque os municípios queriam cobrar pelo valor da avaliação, né? E as pessoas queriam pagar pelo valor da arrematação. Só para a gente se localizar aqui das vantagens de comprar um imóvel em leilão. Qual é a vantagem de comprar um imóvel em leilão? Você quer comprar um imóvel com valor menor do que o do mercado. Exato. Essa é a vantagem de comprar o imóvel no leilão. Até porque quem compra o imóvel no leilão tem mais risco.
tem mais risco do que comprar um imóvel que não foi a leilão, que aquele imóvel ali, ele já veio com algum problema, já está indo para leilão, ou por dívida tributária, ou por alguma dívida contratual, no caso de leilão extrajudicial, alguma coisa assim, né? Então, a vantagem é comprar um pouco mais barato. E aí é que está a vantagem maior para o investidor, né? Poder fazer essa compra para depois revender o imóvel com um valor mais alto. Mas o fisco não se conformava com isso, né? O fisco queria cobrar o valor da avaliação. Aí só uma pergunta, como é que está a situação aí em São Paulo hoje em relação a essa tributação? O fisco aceita o valor da arrematação ou ainda briga? Então, quando a gente vai fazer o pagamento, geralmente eu faço pelo site mesmo. É aquilo que você falou. Eles têm uma lacuna para a gente preencher o valor que foi arrematado, uma lacuna para a gente preencher o valor venal, e aí ele decide pelo maior valor. O cálculo, o próprio site faz e já sai na guia, então não tem como a gente discutir muito administrativamente. Eles dão um valor, a gente aceita ou não. O costume, os meus clientes costumam aceitar esse valor, nenhum quis brigar ainda, nenhum quis pedir a restituição. Mas é assim, a guia, o site ele pede que você preencha e ele decide pelo valor maior. É realmente dessa forma como continua sendo. Eles continuam cobrando pelo valor de referência, então. Não leva em consideração o valor da arrematação. Não, eles colocam. Quando é maior? Quando é maior, eles decidem sempre pelo maior. Se o valor da arrematação for maior do que o valor venal, né, que é o valorzinho que está ali no IPTU, eles decidem pelo valor da arrematação. Mas não costuma ser ali, né, mais ou menos na base, porque geralmente o valor que está no IPTU já é um valor abaixo do valor de compra e venda. Então, do valor de avaliação. A grande questão é essa, o IPTU desses tributos aí, ITBI, IPTU, é o que tem a base de cálculo mais defasada. Então, geralmente o valor é menor. Realmente é menor. O valor do IPTU é menor. O valor venal é maior. O valor venal que você conseguiu, por exemplo, na arrematação, é um pouquinho maior do que o IPTU. Mas o valor de referência é muito maior. Exato, o valor de avaliação ele pode ser bem maior. Porque assim, quando você vai arrematar, o legal da arrematação é que você pode conseguir um imóvel até pela metade do preço de mercado. Então, geralmente, você que preenche realmente preço de mercado, da avaliação, preço da arrematação e preço do IPTU. E ele decide sempre pelo maior, que geralmente é o preço da avaliação. E continua dessa forma. A gente não conseguiu continua essa sistemática, né? Então, a solução nesses casos isso não tem mais jeito, que o STJ já decidiu assim vários casos semelhantes, vários mesmo. Isso aí é uma jurisprudência já antiga, né, do STJ, que o município não ganha mais. Essa questão de valor de arrematação é diferente, levar em consideração o valor da avaliação muito maior. O município não ganha mais no judiciário. Então, a vantagem para quem fizer isso tá com pressa? Tô com pressa, vou pagar esse mesmo, aceito, tal. Mas nada impede, volto a dizer, que ele peça a restituição, judicialmente, né? Exato, ele entra com a ação e peça a restituição. A prefeitura é que, como eu te falei, a maioria dos meus clientes, por exemplo, eles não têm o interesse de entrar, às vezes nem depois na justiça, eles não querem ter esse problema. Eles conseguiram um imóvel e para eles já tá bom. Então eles não querem entrar na justiça e pedir o valor de volta, eles não querem entrar na justiça durante o processo. Só se for um imóvel de valor muito alto, né? Que aí a diferença compense. Mas um imóvel, por exemplo, se você calcular um imóvel de 300 mil reais, 400, 500 mil reais, às vezes não compensa. Faz a conta de honorário, a conta de taxa judicial, aí vou deixar para lá. Isso aí eu acho que isso é para grandes transações, para grandes clientes, aí eu acho sim, que aí é vantajoso, né? Sim, é vantajoso. Como a maioria dos arrematantes não tem esse interesse, né? As pessoas que compram e vendem imóveis não tem esse interesse em pedir a restituição, acredito que é por isso que a prefeitura ainda não mudou a forma como eles estão fazendo o recolhimento. Porque para eles continua sendo muito mais oneroso, né? Oneroso não, perdão, muito mais vantajoso continuar fazendo essa cobrança dessa forma. Bom, dando seguimento, bom, a gente já falou, né, da base de cálculo correta. Teria mais alguma coisa para a gente... só revendo, né? A base de cálculo do ITBI é uma só, que é o valor venal. No caso da arrematação,
o judiciário diz o seguinte, que o valor venal a ser considerado é o valor da arrematação. É o valor que está lá no auto de arrematação e na carta de arrematação. Eu vou levar a carta de arrematação para registrar. Então, o valor do ITBI deveria ser aquele. A base de cálculo do ITBI deveria ser aquela. Né? E é aí que está a grande discussão. No caso de São Paulo, tem essa discussão adicional, como eu disse, quem quiser pesquisar, é só colocar lá, ITBI São Paulo, valor de referência, que vai ver as decisões do Tribunal de Justiça sobre esse tema. E é uma área bem interessante a se trabalhar, mas é isso, a alíquota vai depender de cada legislação, cada legislação vai estabelecer a sua alíquota, a base de cálculo do valor venal, no caso da arrematação, tem que ser a do leilão. Se o município não aceitar, você tem a chance de buscar no judiciário, se quiser. Uma coisa interessante, Isabel, que eu estava até falando contigo antes, é que essa previsão do Código Tributário Nacional é expressa para asta pública, ou seja, para leilão judicial e asta pública. Né? Mas o STJ tem estendido essa mesma interpretação para leilão extrajudicial. Para leilão extrajudicial, apesar de não ter expressamente no código referência, não fazer referência direta a leilão extrajudicial, ele não faz também a vedação. Ele não diz assim, olha, não se aplica ao leilão extrajudicial. Então, o que é que o STJ decidiu, decisão também recente? Diz, olha, o leilão extrajudicial é semelhante ao judicial. Assim, as diferenças são pouquíssimas. Então, se eu considero a base de cálculo do ITBI no judicial o valor da arrematação, eu também devo levar em consideração no extrajudicial. O que é muito importante, por exemplo, para a empresa, né? Porque tem muito leilão extrajudicial, compra e venda de imóvel em leilão extrajudicial. Não é? Porque o ITBI tem digamos assim, um grande mecanismo de incentivar as empresas a usarem imóveis. Qual? Aquela imunidade lá prevista como não incidência na Constituição, que você incorporar imóvel ao seu patrimônio, realização de capital, não incide em ITBI. Então, muita empresa compra imóvel para realizar capital, ou seja, para aumentar o capital social. Ou se não, no caso de fusão, de cisão, né? De extinção de pessoa jurídica para criar outra, nesses casos não incide o ITBI. Então, essa compra e venda de imóvel em leilão extrajudicial é bem interessante também para empresas que queiram investir, queiram aumentar seu capital e, chamando a atenção, não vai ter incidência de ITBI, no caso de realização de capital. O que é isso? Realização de capital. Eu tenho um capital social de 500 mil e quero aumentar ele para 1 milhão. Só que ao invés de pegar 500 mil e colocar no banco, na minha conta para aumentar, eu compro um imóvel de 500 mil e integralizo e coloco lá no meu imobilizado, no meu ativo imobilizado, como patrimônio da minha empresa. Nessa transferência não incide ITBI. Não incide ITBI. E é uma forma de planejamento tributário bem interessante para as empresas. Bem interessante, que economiza muito. Né? Do que você comprar um imóvel simplesmente para uso, um arrendamento. Às vezes é mais interessante você fazer essa integralização. É um planejamento tributário bem interessante. Perfeito. Doutor, acho que a gente já esgotou os tópicos que a gente tinha para conversar. Você quer deixar os seus contatos? Quem quiser, eu tenho o meu Instagram, né, que fala eu gosto muito de falar direito tributário, mas falo muito de negócios em geral, né, me interessa muito essa parte. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é muito legal de divulgação, e não só do direito, mas do empreendedorismo do direito, sabe? Eu acho que o direito está precisando disso. Acho que as pessoas, eu dei aula muitos anos para concurso, por exemplo, né? E a gente passou essa fase, né? Hoje o concurso está mais raro, então eu vejo as pessoas procurando mais opções de ter uma carreira no direito com desenvolvimento pessoal, criando seu próprio negócio. Então eu me interesso muito por essa área de negócio, de empreendedorismo e do direito tributário como um todo. Então quem quiser saber mais informações, quem quiser ver lá minhas postagens, as boas, as ruins, as mais ou menos, tá tudo lá no meu Instagram, e quiser falar comigo, pode mandar uma DM, tá tudo lá no meu Instagram. Professor João Gomes, Prof. João Gomes é esse que tá aí, meu nome no Instagram é isso aí, Prof. João Gomes, tudo junto sem acento.
Tá Tá bom? certo. Eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite. Eu gostei muito da live, foi muito enriquecedora. Eu aprendi bastante coisa também, inclusive. Eu vou deixar aqui também em aberto, talvez você voltar para a gente continuar essa conversa. Vou trazer mais tópicos, abrir também para perguntas Vamos. do público, para a gente poder Certo. trazer e conversar um pouco mais sobre TBI, né? Porque é um assunto assim que se a gente for falar realmente, a gente fica aqui 2, 3 dias conversando. Fica. E eu ia dizer, olha, outra coisa, só para deixar não querendo me intrometer nos teus temas, mas eu acho um tema interessante relacionado com o leilão, que além do TBI é o IPTU. Porque muitas vezes as pessoas compram um imóvel que está lá cheio de débito e dizem, e agora, quem é que vai pagar? É quem comprou? É quem vendeu? Realmente. Né? Isso dá um problema seríssimo. Tem um problema também que é assim, o IPTU, como ele é um crédito tributário, ele tem uma lista, né, de preferência, ele está ali no topo. Eu acho que esse seria um tema interessante para a gente trazer aqui e falar também. Então, inclusive, já deixo o convite aqui, a gente pode fazer, quando o doutor tiver um tempo, a gente deixa marcado para a gente fazer uma live falando um pouco sobre IPTU, porque ele é um grande problema também dentro da arrecadação. Porque só para encerrar, tem aquela previsão que está incluído no preço, né? Lá no Código Tributário Nacional diz que está lá, que é para descontar do preço. Mas dá uma confusão danada, porque a pessoa não quer assumir o débito, aí às vezes o judiciário também não avisa nos editais que tem débito, a pessoa quando vai comprar o imóvel vê que está lá cheio de débito. Então tem uma série de problemas. Seria interessante, para quem quer, tanto para quem quer trabalhar na área, como para quem quer investir. Sim, inclusive eu estou atuando num caso que tem uma briga bem grande, doutrinária, acerca de qual que é o mais importante, se é o crédito porque assim, por exemplo, em apartamento, tem muito apartamento que ele vai para leilão por falta de pagamento de condomínio. E aí fica aquela briga, qual o crédito que vai primeiro? Tem a preferência, o condomínio ou o IPTU? Porque às vezes as dívidas são imensas, como eu sou da área tributária, né? Como eu sou da área tributária, eu vou dizer que é o IPTU, né? Exato. Aí o pessoal do condomínio já fala que é o condomínio. Aí fica aquela briga gigantesca. Para mim, só prefere... Tá lá, a preferência, a ordem tá lá no Código Tributário Nacional, mas é uma briga mesmo. Exato. Só salário e as outras despesas, mas é uma briga muito grande. Mas nesse caso, como você por falou, exemplo, o juiz estava concordando com o condomínio, entendeu? Então a gente fica meio perdido, exatamente. Assim, nesse caso está falando isso, a gente vai procurando a jurisprudência está falando outra coisa. Então a gente fica muito perdido, assim. O que a gente segue aqui? Porque às vezes a dívida do IPTU tá imensa. Às vezes vai vender, vai pagar praticamente só o IPTU. E o condomínio fica babando. A ação foi do condomínio, mas vai ter que pagar o IPTU. E o condomínio vai ficar babando sem o pagamento, entendeu? Não sobra nada. Não sobra. Então, realmente, eu já deixo o convite para a gente fazer uma próxima live falando, então, do IPTU. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo perfil, parabéns pela escolha do nicho. Eu acho assim, você sabe que eu posto muita coisa sobre negócio, é a área que eu me interesso, e eu acho muito importante escolher um nicho de mercado, porque as pessoas dizem assim, tem 2 milhões, tem 3 milhões de bacharéis sem OAB e mais 1.300.000 advogados. Mas se você fizer uma pesquisa e perguntar qual é o teu nicho de mercado, nicho mesmo, não estou dizendo assim, eu trabalho com direito civil, que é um mundo, eu trabalho com direito tributário, que é um mundo, mas assim, a pessoa trabalhar com direito civil, compra-venda de imóvel, leilão, já é um nicho do nicho do nicho. Então, parabéns pela escolha, e eu acho muito importante, sabe? Muito importante, tem área para todo mundo trabalhar. Se souber desenvolver um nicho de mercado, você vai ser o número 1 naquele nicho de mercado. Você vai ser o número 1 naquele nicho. E sendo o número 1 naquele nicho de mercado, você vai ter cliente fiel. E sempre pensando no problema do cliente. É isso que a gente tem que pensar, não nos nossos, no problema do cliente. Tá bom? Então, parabéns pelo perfil, parabéns pelo trabalho e um bom trabalho aí em Belém. Perfeito, só uma muito pergunta, obrigada. Exatamente, eu fiquei curioso. Direito médico tratando de quê, assim? Contrato? Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu vim para cá porque eu precisava do prontuário médico. O artigo 88 do Código de Ética Médica diz que o prontuário tem que ser entregue para o paciente. A minha cliente, ela pediu e o hospital estava se negando a dar. E eu precisava do prontuário justamente para entrar com uma ação de curatela. Porque eu estou cuidando da curatela de uma pessoa que está em coma por causa do Covid-19. E o hospital estava se negando a dar mesmo um laudo assim, de próprio punho. Então eu tive que vir para cá para tentar resolver isso e pedir essa documentação.
Eu já consegui, eu estou dando entrada, já dei entrada no pedido de curatela. No entanto, o judiciário aqui é um pouco devagar, está jogando para lá e para cá, enfim, a gente está tentando resolver aqui. Acredito que até a semana que vem eu já estou de volta e já solucionei essa parte aqui que a gente tem que resolver. Essa área de direito médico é assim mesmo, é o direito de atrito, é briga sempre, é plano de saúde, hospital, cliente. O problema é que, assim, às vezes a gente chega no hospital e fala, eu sou médico, eles já ficam com medo, né? Eles já põem aquele pé atrás, então você tem que, não, pera, eu vim aqui conversar, eu preciso disso, aquilo. Aí eles entendem que você não tá ali para ameaçar, você tá ali para conversar. É mais uma habilidade que o advogado tem que desenvolver, que exato. É essa neurolinguística, é oratória, é convencimento. É bom, vai treinando. Você vai conversando e vai treinando, é bom. Isso, campo de batalha mesmo. As pessoas costumam acreditar que o advogado bom é aquele advogado que chega batendo na mesa e brigando. E quando você se impõe, isso cria uma barreira na comunicação. A outra parte, você vai pedir, ela não vai te dar. Você não vai querer obedecer uma pessoa que está gritando. O profissional bom, não vou dizer nem só advogado, o profissional bom é o profissional que conversa e escuta mais do que fala. Exato. Você pergunta, escuta e sabe o que o outro está pensando, se coloca no lugar do outro, porque você também tem que se colocar, por exemplo, no lugar das pessoas que estão indo no hospital. Por exemplo, quando uma pessoa está negando na área tributária, é muito comum, o fisco nega alguma informação. Você tem que saber por que aquele funcionário está negando. Ele não está negando só por maldade, ele deve ter algum motivo. Então, é importante ter essa comunicação. Exato, entender o motivo e solucionar, né, o motivo, o porquê, conversar. Isso é muito importante. Eu acho que o advogado, ele, acima de tudo, ele tem que ser educado, ele tem que ter ética, ele tem que saber conversar e sempre atuar com respeito com a outra parte, porque é aquilo que eu estava falando, não adianta você chegar brigando, se impondo, isso só cria um entrave ali na comunicação, vai piorar a vida do cliente, vai piorar a vida do hospital, vai piorar a vida do advogado, do trabalho. E aquele advogado, esse profissional com esse perfil, é aquele que vai ser maltratado sempre nos lugares, né? Exato, chega lá e diz, olha, já vem aquele advogado complicado, já vem aquele auditor complicado, já vem já chega para brigar, aí complica. Olha, só deixar você trabalhar e agradecer pelo convite e me colocar aí à disposição, à sua disposição, e de todos que participaram aqui, quem quiser, eu convido para visitar meu perfil. Eu tenho postado um pouco menos, que eu estou bastante ocupado, que eu estou escrevendo algumas coisas. Você viu lá, fiz um e-book, estou fazendo outros. Estou revendo meu livro, que eu tenho um livro de crimes contra o tributário, que é um assunto que eu adoro. Eu estou revendo para relançar e tal, então estou um pouco assoberbado, mas sempre que eu posso, estou postando lá. E qualquer pessoa, quem quiser, pode me chamar lá no Instagram a qualquer momento. Tá bom? Perfeito. Então eu agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. A live vai ficar salva aqui no meu perfil, tá? Assim que eu tiver acesso a um computador, eu consigo te enviar um link pelo YouTube. Eu vou colocar também no meu site, tá? Eu sempre deixo uma aba assim no meu site, porque tem uma parte de blog. Aí eu te envio pelo YouTube e você consegue baixar. E se o doutor quiser, você pode também colocar o PA no seu perfil no Instagram. Certo. Tá certo? Bom. Tá bom. Então, muito obrigado. Viu? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.